Aí o grande xamã disse ao rapaz para não desperdiçar forças, pois não tinha como ajudar o velho. Tsubai, entretanto, não entendia por que seu tratamento não foi suficiente para ajudar o grande xamã. O homem disse ao jovem que lamentava muito não ver os milagres que o jovem criaria no futuro, e então pediu-lhe que o ajudasse a se levantar para que o xamã pudesse contar outra coisa ao escritor. O grande xamã disse ao jovem para não esquecer o conhecimento que o velho lhe transmitiu, e lembrar sempre para que servia. Então Tsubai prometeu que nunca esqueceria todo esse conhecimento, e cuidaria dele, para que o xamã não precisasse se preocupar com isso. E como o grande xamã já contou ao escritor todas as informações que ele deve saber, a cerimônia de herança pode começar em breve, pois o cara já está pronto. Depois disso, os heróis deixaram a morada do grande xamã e foram para a cerimônia, onde toda a tribo já os esperava. O velho disse a Tsubai que se ajoelhasse para iniciar a cerimônia de herança. Todos assistiram, sem dizer uma palavra e até praticamente sem respirar, com medo de perder um segundo sequer de um acontecimento tão significativo. O grande xamã começou seu discurso dizendo que viveu uma longa vida de 63 anos, então era hora de transferir a tribo para um novo xamã. E como todos estão prontos, a cerimônia de herança pode começar. Todos começaram a gritar com entusiasmo, esperando o que aconteceria a seguir, pois todos queriam ansiosamente ver tudo com os próprios olhos. Depois disso, o grande xamã gritou que o sangue deveria ser derramado. Os outros pegaram essas palavras e as gritaram, seguindo o grande xamã. Após essas palavras, todos ergueram as facas e fizeram um corte na parte interna das palmas. E o sangue que escorria das pessoas após o corte começou a não escorrer, mas a voar em uma direção, o que parecia mágico. O grande xamã coletou esse sangue com a ajuda de sua magia, segurando-o à sua frente enquanto ele se acumulava. E então o velho gritou que o totem havia aparecido, enquanto olhava para o sangue à sua frente. Acontece que de todo o sangue coletado, algo semelhante a um totem tribal começou a aparecer. E então esse totem começou a se mover, indo em direção ao cara, que ficou muito surpreso com a ação e até um pouco assustado. Depois disso, o poder do totem pareceu habitar Tsubai, que imediatamente o sentiu. O grande xamã levou a mão à testa e disse ao jovem que ele agora era o verdadeiro herdeiro do xamã. Acontece que o xamã colocou a mão na testa para tirar o conhecimento de si mesmo e passá-lo para o novo xamã, dizendo que ali está toda a verdade sobre a história do xamã e todas as riquezas do totem. Após essas palavras, o grande xamã colocou a mão na testa do rapaz para transmitir-lhe todo esse conhecimento. E então o jovem se viu em um lugar onde, ao que parecia, já havia estado. E então se lembrou de que havia acabado ali naquela época em que conheceu o grande xamã. Então um deserto apareceu diante de seus olhos, por onde caminhavam várias pessoas, que disseram que precisavam andar mais rápido para aguentar mais alguns dias, e então teriam que chegar às terras de seus ancestrais, e um deles disse que tem muita vontade de comer, porque faz 2 dias que não tem uma migalha na boca. Entre essas pessoas havia um menino, de quem ficou claro que também estava muito cansado e com fome. À noite, quando o menino ficou sozinho, ele se ajoelhou e começou a orar ao deus Totem. Ele pediu a Deus que permitisse que a criança visse o futuro de sua tribo. Depois disso, outras pessoas viram que algo começou a acontecer com o menino que as havia abandonado. E então uma garota correu até ele, perguntando quanto ele havia bebido do veneno da providência. E depois acrescentou que ele parecia ter enlouquecido por fazer isso consigo mesmo. Acontece que essa menina era xamã, e ela percebeu que a criança havia feito algo que não deveria ser feito, então ele não viveria muito, e então alguém acrescentou que isso era um desastre, pois haviam perdido um potencial herdeiro para o xamã. E então o cara se virou para a garota, dizendo que viu alguma coisa. E então o xamã disse ao menino que ele deveria ficar quieto, porque isso é segredo, porque não se pode contar com previsões, basta lembrar delas. O menino perguntou à mãe se ela achava que chegaria o dia em que sua tribo ficaria mais forte, ao que ela respondeu que não sabia. Afinal, ainda não está definido se a tribo será forte ou não, porque tudo isso vai acontecer no futuro, então agora é impossível dizer com certeza. Em seguida, a menina acrescentou que acreditava que o menino daria comida e abrigo às pessoas. Essas palavras fizeram o menino sorrir, pois era bom que sua mãe acreditasse tanto nele. Depois disso, a criança fechou os olhos e se viu em um espaço desconhecido, onde
Uma porta se abriu de repente e uma silhueta apareceu. O menino sobreviveu e, à medida que crescia, ouvia palavras de que era um xamã excessivamente confiante, por ser muito fraco, mas acreditava plenamente que faria o que quisesse. Dessa vez houve um caso na tribo em que o xamã conseguiu ferir animais perigosos, mas não teve tempo de proteger seu filho, que começou a pedir desculpas ao xamã por não corresponder às expectativas, então não adiantava desperdiçar energia tratando ele. Aos olhos do grande xamã era possível perceber o quanto ele havia vivido e que caminho difícil percorreu. Durante toda a sua vida, os pensamentos do xamã foram que ele não poderia desistir, mas deveria proteger sua tribo até o fim, e assim o escritor pôde acompanhar toda a vida do grande xamã, até o momento em que o velho o conheceu. Ficou claro que essa história tocou muito jovem, pois as lágrimas escorriam por seu rosto, e então ele percebeu que havia feito o xamã esperar muito tempo. Então o grande xamã começou a acalmar Subai, dizendo que não havia necessidade de chorar, pois tudo isso já havia passado. O velho acredita que não é tão importante para ele chorar por ele, porque o mais importante é só a herança. Quando o xamã falava, ele desenhou linhas no jovem, cujo significado só ele conhecia. A mão do xamã soltou abruptamente o rosto do jovem, forçando o Subai a prestar atenção nele. Acontece que o grande xamã caiu assim que desenhou símbolos no rosto do escritor. E o rapaz então agarrou o velho pela mão, despedindo-se dele. A última coisa que o grande xamã conseguiu dizer foi que deixou tudo para o jovem e, com um coração tranquilo, retirou-se para o seu merecido descanso. O jovem terminou a cerimônia de herança e depois de algum tempo o cara abre os olhos, como se depois de um longo sono. Acontece que Subai não estava dormindo, mas havia perdido a consciência, então foi levado ao local onde estava agora. O jovem pensou que agora entendia como funciona o totem do xamã, pois é uma espécie de crônica xamã, em que cada xamã deixa sua marca, e o principal segredo da cerimônia é a herança do desenho. Agora que o escritor se tornou um herdeiro de pleno direito, sua visão melhorou e ele começou a ver tudo com clareza, embora antes fosse míope, e parece que o corpo do cara ficou mais forte. Então o jovem decidiu testar seus palpites ordenando que o sistema abrisse a janela de status, onde ele adicionou uma reserva de mana, o totem Yangon, e o trabalho acrescentou que ele agora não era apenas um escritor, mas também um xamã. Então Subai viu uma nota em que estava escrito que com a ajuda da habilidade você pode curar outras pessoas, o que vai melhorar as habilidades do dono, e isso vai ajudar o cara a se tornar um xamã com enorme poder. Mas não se esqueça das tarefas iniciais. O jovem ficou encantado porque sua resistência, força e velocidade mais que duplicaram. Sua força espiritual aumentou 10 vezes, e como tanta coisa mudou, o jovem começou a se sentir diferente. Quando Subai viu que o sistema dizia que seus poderes espirituais e reservas de mana eram iguais, ele percebeu que eram proporcionais, o que significava que a reserva de mana era obtida de poderes espirituais, mas as habilidades obtidas através do sistema dependiam diretamente da força dos poderes espirituais. Isso era tudo o que o cara queria saber, então depois disso ele ganhou seu prêmio. O escritor recebeu todos os kits de apoio que não havia recebido antes, entre eles um kit para iniciante, que incluía uma receita de tecido de linho. O jovem percebeu que esses conjuntos poderiam conter literalmente qualquer coisa, então ele nem ficaria surpreso se um dia recebesse um pacote de papel higiênico, mas o tecido de linho é útil, porque a maioria das pessoas usa peles, e com a ajuda desse conhecimento, ele pode criar pelo menos algumas roupas. E aí alguém da rua ligou para o escritor, primeiro chamando de Subai, depois se corrigiu, e o chamou de Chama, perguntando se ele havia acordado, ao que o cara respondeu que sim. Foi o Katsuki quem primeiro pediu desculpas ao jovem por incomodá-lo cedo e depois disse que era hora de o jovem se mudar para a cabana principal. Então o jovem perguntou se a cabana principal era aquela onde morava o pajé. Nesse momento, o comandante lembrou que agora era Subai o xamã deles, então a tribo precisava de suas ordens. E então o jovem percebeu que não tinha absolutamente nenhuma ideia do que aconteceu com o corpo do velho xamã, então perguntou ao líder. Outro homem apareceu na entrada, explicando que haviam seguido o conselho do velho xamã, e por isso queimaram seu corpo. E então o homem estendeu a mão, que continha o que restava do velho xamã. Aí o cara perguntou se eram relíquias, e aí pensou que do ponto de vista científico,
Era só uma pedra, mas ele não sabia o quão diferente esse mundo era do anterior. Mas pela reação dos homens ficou claro que eles pareciam ter ouvido falar das relíquias. Pela primeira vez, então não entenderam o jovem e o que ele estava perguntando. Subai explicou que existe uma lenda de que uma pessoa que viveu a sua vida com dignidade, de nobreza, deixa as suas relíquias após a cremação. Por isso o jovem prometeu preservá-las, para que após a devolução das terras dos seus antepassados, construíssem um templo, onde eles deixariam essas relíquias. E isso foi apenas o começo dos planos da tribo, pois agora eles têm um novo chama, que vai melhorar a vida das pessoas graças ao seu conhecimento. O cara decidiu começar a trabalhar imediatamente porque entendeu que cada segundo era importante. Então perguntou aos homens como estavam as coisas na tribo e quanta carne eles tinham em estoque. Acontece que a tribo não tem muita comida, pois mal dá para os guerreiros totêmicos. Mas o principal problema é alimentar os 6 guerreiros reserva. O jovem xamã ficou surpreso com a notícia de que havia apenas 6 guerreiros sobrando em sua tribo. Então o chefe explicou que costumavam ser mais deles, 26, mas a maioria foi capturada pelos guerreiros totêmicos da tribo da Cobra Negra quando tentaram escapar, então agora estão mortos ou escravizados. O jovem perguntou a que distância a tribo da Cobra Negra estava deles, porque ele precisava descobrir o quão séria era a ameaça que eles representavam. Mas Subai não tem motivo para se preocupar com isso, porque a tribo da Cobra Negra definitivamente não irá alcançá-los, porque as terras em que vivem agora são desertas e áridas. E seus oponentes não gostam disso. E quase não há nem mais perto da aldeia, então a caça é muito difícil, porque os caçadores demoram um dia para chegar ao local e depois mais 3 para a caça em si. Claro que isto é mau, mas também há vantagens, porque embora aqui seja difícil conseguir alimentos, isso também faz com que não sejam um alvo de maior prioridade, o que dá tempo para o desenvolvimento. Então o jovem percebeu que eles não podiam depender apenas da caça, então precisavam descobrir o que poderiam vender no mercado em vez de comida. E aí o cara lembrou que tinha conhecimento sobre linho, então perguntou aos homens se eles já tinham ouvido falar. Os caçadores responderam que, claro, já tinham ouvido falar do linho, que é considerado algo raro entre eles, porque só as grandes tribos o produzem. Um dos caçadores admitiu que desde criança sonhava em conseguir roupas de linho e deixá-las para os filhos. Eles queriam conseguir mais roupas de linho, mas depois do reassentamento tinham pouca carne seca e, portanto, toda vez que o linho aparece no mercado da tribo do leopardo pintado, ele é imediatamente varrido e são pedidos 3 pedaços de carne seca por um parafuso de linho. Aí o xamã perguntou quanto pesava um pedaço, pois em seu mundo passado, nos tempos antigos, era calculado com aproximadamente 55 quilos de carne. Então o líder disse que pensaria nisso agora e pediu a Tsansi que não se mexesse. O comandante mostrou ao caçador quanto é considerado uma peça para eles. Depois disso, o jovem xamã perguntou quanto linho havia em um rolo, e então o comandante pediu a Tsansi que se deitasse. Assim, o líder mostrou o que o escritor pediu, explicando que um rolo é do tamanho da porta do caçador. O jovem calculou que por 1 metro de linho precisava pagar cerca de 136 quilos de carne seca, o que era muito caro. E então o subaio decidiu começar aos poucos, ou seja, primeiro conseguir mais carne para que a tribo esquecesse a fome.